Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos em terra de nossos hermanos. Estamos em Madrid e temos um lindo dia de sol. Estamos prontos para alguns quilómetros de boa conversa com o Charles Knoblish, o Head de Marketing da Dyson. Vamos falar sobre inovação. Vamos a isso, Charles? Vamos a isso, Rita. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calce os ténis, venha caminhar connosco. Antes de nada, quero agradecer-te por teres aceito o nosso desafio. Para os que não te conhecem, o Charles conta com uma carreira de mais de 9 anos no marketing, partnerships e vendas de grandes empresas de FMCG e tecnologia. Apesar de ter estudado Engenharia Eletrónica e de Computadores no Instituto Superior Técnico, surgiu a oportunidade de trabalhar em marketing na P&G em Madrid, onde trabalhou em várias marcas como a Pantene, Vicks, Oral-B, Brown, tanto no mercado ibérico como no mercado global, já na sede europeia em Genebra. Na Suíça passou pela Nespresso e foi responsável pela inovação das máquinas de café da marca. Como diria o George Clooney, what else? Entretanto, mudou-se para a Inglaterra e trabalhou no Facebook, atualmente Meta, para liderar partnerships para acelerar digital marketing com Ad-Age Top 50 Companies, onde chegou mesmo a entrar numa outra dimensão, o Metaverse. Atualmente, e de volta a Madrid, é o Head of Marketing da Dyson, uma empresa exemplo na inovação. O Charles Knoblish, apesar do nome, e de viver fora de Portugal desde que terminou a faculdade, é português. No entanto, imagino que, como todas as nossas conversas offline, esta também andará entre português e inglês com um pozinho de espanhol. Charles, gostaria de começar por algo mais teórico e explorar o que é inovação, as suas diferentes formas, incremental, radical, disruptiva, e como ela se diferencia de invenção e melhoria contínua. Ok, bom dia, Rita, obrigado pela introdução. Avisa já que o meu português vai ser muito spanglish português, por isso vai haver um bocadinho de tudo aqui. A nível de inovação, acho que temos a parte de inovação produto, mas também provavelmente não perguntaste, mas tens inovação dentro de marketing, processos, tudo o que está a acontecer dentro de uma empresa. Se estamos a falar de produto, especificamente, tens a tua inovação, dirias, radical, ok? E aí é quando estás a mudar uma indústria ou estás a fazer um tipo de produto que o consumidor não conhece, e falaste do metaverso. Metaverso, por agora, é um conceito, mas quando estás a fazer inovação dentro do metaverso, é uma coisa totalmente nova. Por isso para mim é tipo uma inovação mais radical, que vai mudar alguns hábitos do consumidor, ou vai ser uma coisa totalmente nova que o consumidor vai estar interessado porque oferece alguns benefícios que eles querem ou nem sabem que querem, tipo o iPhone, mas depois vai revolucionar. Depois tens inovação um bocadinho mais progressiva, que é, já existe um produto, vamos pensar, dentro da minha experiência, um Pantene, ok? Os shampoos existem desde sempre. Certo. E é um produto que o consumidor já sabe, está mais ou menos comoditizado. Aí aquilo que podes fazer é, ou com insights do consumidor, perceber que há uma forma diferente de fazer as coisas, e não sei se te lembras, mas antigamente todos os shampoos eram para cabelos, ou, não sei dizer isto em português, mas oily, normal ou seco, obrigado. E aquilo que chegou a Pantene, e foi a primeira a fazer isto, foi what is your end goal? Então, queres ter um cabelo suave e liso? Vamos fazer um shampoo para suave e liso. A formulação disso não é assim muito diferente daquilo que existia antigamente, é só que percebeu-se que o consumidor não entendia aquilo que ele precisava, então é, o que é que tu queres? So this is now going to be. But that would be kind of uma inovação de como é que estamos a falar do produto, ou ligeiras melhoras de um produto já existente. E depois tens outras coisas, tipo packaging, não sei, comunicação, etc, etc. Também inovação, e afinal o consumidor está à procura de qualquer coisa nova e estás a comunicar que há uma novidade qualquer. Então, inovação há várias vertentes. E depois também há a parte de comunicação. Como é que a gente está a chegar até os consumidores e o que é diferente nisso? Porque hoje em dia já acho que o consumidor médio é bombardeado com, acho que eu vi uma estatística, 800 anúncios ao dia. Então é muito difícil que o teu anúncio seja diferente de tudo que está fora no mercado. E por aí entramos, quer dizer, nem tinha bem pensado, mas entramos na parte das plataformas diferentes, ou seja, antigamente só tinhas a televisão e os anúncios na estrada. Sim. E hoje em dia já estás no teu telefone todos os dias, completamente on top of you. Sim, já não estamos naquela era que havia um canal de televisão ou poucos canais de televisão e tu metias o teu anúncio e era prime time. Agora prime time is anything. Anytime, all the time. Anytime, all the time, sim.
Ok. Mencionaste uma parte do marketing e, por acaso, era uma das perguntas que eu tinha, é qual é o papel do marketing na inovação, ou até quem que deveria, ou seja, de certa forma, se é o marketing que lidera ou se é outra área que deveria liderar? Acho que isso depende muito do tipo de empresa onde estás. Na minha experiência, tens empresas tipo a Procter, onde a inovação normalmente sai de um brief de uma Global Design, normalmente chama-se aquele departamento de marketing, que eles conseguem insights consumidor, and then they give a brief para a parte de inovação, a parte de engenharia, o design, de isto é aquilo que a gente precisa para aquela necessidade de consumidor, which we're not fulfilling right now, ok? Depois tens outro tipo de empresas, e daí ser uma delas, que tens engenharia num lugar central e engenharia está a tentar descobrir what's the next innovation, they're thinking really out of the box. Meta também era muito assim. It starts with engineering and then it goes to marketing. While in FMCG it starts with marketing and then goes to engineering. Okay. Achas que o teu background em engenharia te tem ajudado, isto até já saltando? Muitos dos meus trabalhos, tanto na Nespresso como na Procter quando estava na Brown e até Meta, ajudou-me a entender a parte da engenharia, ou seja, os insights que eu tinha de engenharia eletrónica, onde eu percebi exatamente como é que podia funcionar um produto, ajudava-me depois a falar com a engenharia dentro destas empresas para ver o que é que era possível fazer e o que é que não era possível fazer. Por isso dava-me para fazer um bocadinho de interação. E no caso do metaverso, dentro da Meta, eu era capaz de traduzir o que é que estava por trás do metaverso a uma forma de falar com os meus clientes e os consumidores de "This is what I can do for you". Qual é a importância da inovação, mais incremental versus disruptiva, e como é que as marcas podem e devem gerir a sua estratégia de inovação, tendo em conta o contexto volátil em que vivemos hoje em dia? Acho que mais do que o contexto volátil de hoje em dia é the fast-paced environment. Não sei como é que pode dizer isso em português, mas enquanto antigamente a inovação era uma coisa que chegava a um ritmo bastante lento, porque trazer essa inovação ao mercado era lento também, não era um global marketplace como estamos agora. Hoje em dia o ritmo que a gente tem de qualquer tipo de inovação é bastante mais rápido. It's expected by a consumer, almost que uma marca esteja qualquer coisa a acontecer quase todos os anos. Depende um bocadinho da indústria onde tu estás, mas se formos pensar em beauty, qualquer empresa de beauty, se não tiver mínimo 4 lançamentos dentro da sua categoria nesse ano, it's almost like a dead brand. E tu vês grandes empresas como L'Oréal, LVMH, etc., eles têm um ritmo bastante elevado de inovação. E se for às tecnológicas, então, estão a lançar produtos, they just launch, if it doesn't work, they kill it, launch another thing, doesn't work, they kill it. There's almost an expectation to launch 100 produtos, e dos 100, 98 of them will fail, and 2 of them will work. Eu não sei se foi contigo que falei no outro dia, agora por acaso falaste em tecnologia, com a questão, por exemplo, do iPhone, a Apple, eu sei que nunca faz produções de larga escala, por razões também de stock, mas também um pouco por isso, se houver algum erro, algum problema, não há uma quantidade enorme de stock de telefones em que têm que ser deitados fora ou não vão ter que ser... Bem, a Apple é, do meu ponto de vista, que nunca trabalhei na Apple, aquilo, e aliás, foi uma das coisas que o Tim Cook é famoso na Steve Jobs era the just-in-time delivery. Ou seja, quando estás a falar de produtos hardware, tipo máquinas Nespresso, iPhones, agora Dyson, são produtos que têm muitos componentes e componentes bastante caros, então qualquer tipo de inventory or stock build-up é extremamente caro para o cash flow da empresa. Então, uma das coisas famosas do Tim Cook é que ele conseguiu esse just-in-time delivery, que é almost no stock on hand, or very minimal stock on hand. Muitas empresas não conseguem fazer isso e depois têm o cash flow problem. Mas no caso do iPhone, it's a good example de podes fazer uma inovação com o iPhone e pode ser que ele não funcione, mas instantaneamente podes fazer um update do software iOS and instantly, globally, you fix the problem. A não ser que há um problema mesmo gordo de hardware, que foi o que passou com a Samsung há uns anos atrás, quando começaram a herder os Galaxy. Mas a nível de software podes arranjar muita coisa. O que também faz que muitas tecnológicas lançam produtos imperfeitos, que depois arranjam com o firmware. Claro que me fizeste lembrar a Tesla, com a questão que também podes dar mais autonomia aos carros à distância. Sim, exatamente. Agora há uma parte tecnológica, especialmente nas empresas de software, que é conseguimos lançar produtos que não estejam perfeitos e depois melhoramos com o firmware updates. E aliás, vejo isso até no
Há certos produtos tecnológicos, câmaras de fotos ou câmaras de vídeo, agora DJI com os drones, onde eles lançam e já te dizem will be updated in a further firmware, ou seja, eles prometem certas funcionalidades que eles já têm dentro do roadmap deles e vês tipo after 1 year we are going to have this e depois fazem um update, por isso são capazes de ser muito mais rápidos in the go-to-market knowing that they're going to get certain things afterwards. Entretanto, vamos passar então para um ponto mais sobre o que é que nos leva, ou quais é que são os fatores que disputam uma inovação. Ou seja, fatores culturais dentro de uma empresa ou mais fatores reativos por algo de fora? Acho que tens um bocadinho dos dois, mas inovação devia ser led versus reactive. E porquê é que eu digo isso? Tens o teu típico exemplo de empresas that did not know how to innovate and they died. Um bom exemplo disso que toda a gente usa, o típico é Kodak. Sim. Ou seja, Kodak chegou aliás, é famoso com o CEO quando chegaram as máquinas digitais e disse ninguém vai estar interessado nisso, we are not going to invest in it. Ou seja, nem foi reativo. E a Kodak hoje já não existe praticamente, ou seja, existe o nome de marca que eles usam para certas coisas, mas aquela empresa que a gente todos conhecemos quando estávamos a crescer já não existe. Sim, outra também que me lembrei ontem foi a Blockbuster. Também, sim, exatamente. Quando vieram todos os filmes. E teve a oportunidade de comprar a Netflix e não comprou. Então, reativo, se é uma reação e já vamos tarde, we're not the first ones to market, we don't have a great product, não vamos ganhar. Há empresas que fazem reatividade bastante bem, Apple being one of them, ou seja, Apple normalmente não é o first to market in some things. iPhone being a very special exception, but even iPhone era tecnologias existentes, o Steve Jobs fez um package dentro de um único produto. Mas em geral, e agora até a entrada da Apple dentro dos AR, VR goggles, Apple was not the first to market. Mas quando a Apple chega, faz um produto which is much better than anybody else. E depois tens a empresa, a inovação como empresa lidera. E aí, you can have some breakthroughs, mas isso vem muito da cultura da empresa. Há empresas, Dyson sendo um bom exemplo, onde the hero within Dyson are the engineers. E o James Dyson é o primeiro que diz we have to tinker, we have to innovate, we have to change, we have to think new ways. Então eles começam de almost a clean slate and allow engineers to investigate whatever they want. Meta também é assim. Meta também dentro, it's like you have to fail harder. You're not failing if you're not trying. So just go figure something out, you have passion for it, convince people to work on it and move on. Mas, por exemplo, agora só voltando um bocadinho atrás, quando tu mencionaste, quando falámos no Blockbuster e tu disseste que até podiam ter tido a oportunidade de comprar a Netflix, tu considerarias uma compra como uma inovação? Sim, se vai mudar, ou seja, também depende do que é que estás a fazer com a compra. No caso da Blockbuster e muitas empresas que falharam, havia mais um pensamento, o que é que isto vai fazer no nosso bottom line, ou seja, isto vai nos roubar o nosso negócio principal, e então não vamos ou avançar ou mudar porque vai canalizar aquilo que a gente já tem. E de vez em quando, e há empresas muito boas a fazer isso, it's like we don't care, this is going to be the future. Então compram já com a ambição de isto vai transformar aquilo que a gente está a fazer. Então comprar não é uma forma de inovação. Tu achas que a sustentabilidade é um fator que promove a inovação disruptiva ou que dificulta e põe barreiras? Acho que nem uma coisa nem outra, ou seja, hoje em dia, primeiro, há uma consciencialização, estamos a falar português, de sustainability, porque we only have one planet, we kind of have to take care of it, because it's where we are and where we're going to be for the foreseeable future, unless Elon Musk decides to go to Mars or something like that. Então, os consumidores estão à espera que as marcas também façam o máximo possível por sustainability. E sustainability needs innovation, ou seja, não vamos ter marcas sustentáveis, obrigado, se nós não fizermos inovação, ou seja, desde inovação do tipo de packaging que a gente está a levar ao mercado, até formas de fazer produtos que não tenham tanto impacto, como agora a nova wave of reusing or recycling what we already have. Is there anything we can do with old products to make them into new products, or can they last longer? O exemplo que a gente de recuperação. Patagonia is a really good example of innovation to protect the planet.
e o Charles tem um casaco da Patagónia vestido. Sim, Como adoro não nos a marca. podem ver, ao Adoro menos a comunico. marca. Então, a Patagónia, basicamente, desde repensar como é que eles estão a fazer os seus produtos, como a durabilidade dos produtos, até what happened to the products after já não podemos usar. Outra inovação deles é o go-to-market. Então, eles são uma das poucas marcas que, se tu escreveres a dizer tenho um problema com o meu abrigo que aconteceu isto, a primeira resposta deles é how can we fix it? Fix the product, não fix your problem. Well, fix your problem, fixing the product, ok? Então, tenho um exemplo de um zipper que não funcionava, escrevi à Patagónia, e eles disseram versus isto, ou tu meteres no lixo, ou voltar a ir desde a nossa central não sei aonde, a gente dá-te 30 euros para reparares num sítio local que pagas tu à À costureira. à costureira para fazer a reparação localmente. Isso é inovação também. Sim. Não, e ainda por cima cria uma relação com o consumidor fantástica, que é por acaso uma das coisas que tu tinhas, que achei graça no teu LinkedIn, que tu colocas o consumidor no... Espera aí, que eu até tenho aqui... sim, exatamente, porque para uma empresa ter sucesso tem que se colocar o consumidor no centro, ou seja, é um clichê, todos nós sabemos, mas chama-me a atenção tu teres isso escrito na tua bio no LinkedIn e que agora estás a dar um claro exemplo de que levas também, ou seja, pessoalmente também gostas disso. Sim, e basicamente com isto estás a criar uma relação entre a marca e o consumidor também, ou seja, o meu espanto com como a Patagónia handles these things faz que eu seja muito leal à marca Patagónia. Então, e hoje em dia, especialmente porque tu podes escrever uma marca de tantas formas diferentes, ou seja, hoje em dia já podes mandar um e-mail direto, um direct message entre redes sociais, podes até fazer uns comments, etc. Há muito mais aquela relação um a um com as marcas do que aquilo que havia antigamente. Basicamente havia um P.O. Box ou qualquer coisa assim, que podias escrever uma carta, mas não havia aquela relação one-to-one. Hoje em dia, the expectation é que uma marca quase seja uma pessoa a responder às tuas necessidades com aquela marca. Sim, aí já estamos a entrar na parte da inovação na comunicação, quer dizer, com o consumidor, que acaba por ser, ou seja, nós todos esperamos que tem que estar sempre lá alguém, aí já entras, até que tens, ou tens um call center com 24 horas, ou se não entras nos chatbots e AI, e por aí também vem outro nível de inovação. Acho que é, ou seja, podes resumir um bocadinho isso em Innovation and Consumer Experience. Desde a primeira experiência que tem com a marca, que seria aquilo que estás a fazer para construir awareness, like when they actually know about something of the brand or about the product. Quando estás a pôr as pessoas dentro do funil, like when you start thinking about the consideration or the think part of it, como é que estás a fazer uma experiência realmente memorável para esse consumidor com a tua marca, ok? E que eles digam, não só sei desta marca e sei deste produto, como fizeram qualquer coisa which is memorable, is making me feel a different way, to actually want the product, I'm going to buy it. E depois tens o seguinte passo disso, que é how are you handling anything this consumer is trying to get from your brand, either because they have a problem, they want to know more, they're not getting the results that they wanted, com aquilo que tu prometeste. Por isso, tudo isso é um consumer experience e devia ser flawless as much as possible, across all of it. Sem qualquer tipo, como eu bem disse, íamos estar sempre entre o inglês e o português. Interessante, gostava também, aproveitando no que mencionaste antes da Nespresso, entrar já mais em algumas experiências tuas pessoais, pelo teu percurso, que também já foste dando alguns toques, mas começa-me por contar como é que foi a tua experiência de inovação na Nespresso. Na Nespresso acho que havia duas vertentes aliás, três vertentes de inovação, ok? A Nespresso é uma empresa de café, an expertise of coffee, okay? Machines are almost like a byproduct of that, so you kind of need the machines to extract the coffee from the coffee beans, but não faziam muita, ou seja, máquinas eram uma inovação que eles necessitavam para certas razões, mas não era da core. A inovação core da Nespresso era o café, o sabor do café, onde eles estavam a crescer os coffee beans e as coisas diferentes que eles podiam fazer. E, aliás, tu vês muitas vezes que eles sacam edições especiais de café e é uma coisa que só a Nespresso é capaz de fazer. Quase ninguém pensa nisso. Não tens café de grão, em grão a granela à venda, tu só tens em cápsulas. Sim, só em cápsulas, mas quando eu estou a dizer o café não é tipo vender coffee beans a granel, é a mistura que eles fazem para as suas cápsulas e aquilo que eles são capazes de fazer com isso.
quando estava lá dentro, uma das coisas que eu achava sempre surpreendente, e ninguém pensa nisso, é tu compras um café Ristretto, a cápsula Ristretto da Nespresso, e sabe exatamente igual, whenever, wherever. Ou seja, compras um de 2018, uma cápsula de 2018, e vais comprar uma cápsula hoje em dia, metes as duas na tua máquina de café, sabe exatamente igual. Ou seja, cada vez que chega, e isso dentro de... Há diferenças de temperatura no mundo, há diferenças de rainfall, Mas etc. também em diferentes anos, mas também em diferentes sítios. Sim, sim, Ou seja, sim. o café Exatamente. Bem, é o mesmo na China, que se eu compro na China, se compro a maior parte das nos Estados fábricas Unidos. estão em Europa, por isso sai da mesma fábrica, so that is kind of controlled. controlado. Mas aquilo que estás a receber, o raw material, é diferente, ou seja, os coffee beans têm sabores diferentes, por isso há um trabalho lá dentro da fábrica para fazer sessões de prova de cada carregamento que chega, para fazer exatamente a mesma mistura. Então, tens eles muito enfocados na parte de café. Na parte de máquinas, tinhas duas partes. Uma era da Classical, que são aquelas cápsulas de Nespresso que a gente ainda se lembra daquela quando as pessoas chegavam à tua casa e abrias aquela caixa de madeira com os vários sabores. Lembras-te que fazias isso no princípio da Nespresso e depois já it got commoditized and já ninguém faz, mas naquela altura fazia-se. Então tens essas cápsulas clássicas. Eu acho que aí também foi o início de ser algo, que se calhar ainda continua um bocadinho a mesma ideia, mas ser algo único, é uma experiência, ou seja, é um momento de tomar o café, era para saborear, não era aquele café que tu saías de casa a correr de manhã, passavas e pedias a bica no café da esquina, não, este é um café que tu aprecias, pronto. Acho, visto de fora. Sim, claramente. Dentro dessas cápsulas clássicas, a inovação era mais a Nespresso. Cada vez que fazia uma máquina built from scratch. Ou seja, começava um projeto e dizia como é que a gente vai fazer uma nova máquina de café. And we would start, what is the pump, what is the extractor, what is the capsule cage, etc. Então, um dos meus trabalhos era fazer isso numa plataforma. Ou seja, não devia haver uma máquina totalmente nova cada vez que a gente estava a fazer uma máquina. Por isso, a inovação é interna de uma forma que a gente conseguisse ser muito mais ágil na construção das máquinas, que a gente conseguisse sacar uma máquina nova todos os anos versus cada 4 ou 5 anos, e também a nível de cost effectiveness. Se a gente consegue fazer uma plataforma que funciona across the board, conseguimos os materiais muito mais baratos. Então, a nível consumidor, conseguimos máquinas também mais baratas. Então, isso era uma inovação que não era muito visível a nível consumidor, exceto nos preços, mas para a empresa agilizava bastante o nosso go-to-market de inovação. E depois tens New Formats, então agora tens o Virtual, que são aquelas cápsulas redondas que funcionam com centrifugação. Sim, que eu ainda não experimentei, mas já as vi. Tens de experimentar. E porque houve duas razões. Always Nespresso. Bem, não vou fazer um comentário de Espanha. E café espanhol. Podemos falar do café espanhol, estamos os dois a viver cá. Let's not go that way. Então, o Virtual foi uma necessidade de um outro mercado, ou seja, nos Estados Unidos aquilo que eles querem é jugs of coffee, ok? E assim que tu chegas com uma bica, que é uma coisinha pequenininha mas muito forte, os americanos não gostam. Ou seja, a Nespresso, ao princípio, não tinha assim grande saída nos Estados Unidos porque não era capaz de fazer isso. Então chegou o Virtual Machine, que foi uma inovação to address the consumer needs. Por isso, na Nespresso tens assim a little bit of all types of innovation. E tu, na altura que estiveste na Nespresso, provavelmente vocês ainda tinham a patente das cápsulas. Portanto, não houve aquela parte de... Ou seja, quando se abriu o mercado a outras marcas. Sim. E qual é que foi... E como é que a Nespresso teve que reagir para isso? Eu estava lá exatamente quando a patente acabou. Sim, as pessoas estavam com uma cara um bocadinho sombra naquele dia. Mas isso foi a outra razão de criar a máquina Virtual. Ou seja, a máquina Virtual é uma nova patente que ninguém consegue imitar. Ou seja, a inovação contínua para evitar cair em desuso. Quais as principais diferenças e o que é que tu aplicaste do mundo corporativo à startup e que aprendizagens é que trouxeste a startup depois para de volta para o mundo corporativo? Acho que the main difference dentro do âmbito de inovação é que uma startup é much more nimble, muito mais rápida. Tanto pensar em inovação, mas também flow it through the organization. Enquanto, por exemplo, numa P&G ou numa Nestlé, tens um bocadinho aquilo que eu chamo o drama de design by committee, ou seja, tu vês com uma inovação e vai haver duas pessoas dizem que isto é espetacular, eu adoro, e vai haver 20 pessoas a dizer
Either I don't like it, isto não é o futuro da nossa empresa, isto vai matar qualquer coisa, ou I like it, but. Okay? Isso ralentiza muito a tua ideia de inovação, porque tens constantemente de estar não só a criar ideia, mas depois convencer as pessoas porque é que eles têm que investir ou porque é que eles têm que fazer, avançar com essa ideia. Quando estás no mundo de startup, e basicamente, em alguns casos ainda estás com o founder, ou uma pessoa que esteve lá desde o princípio e criou aquilo, é muito mais fácil que, se essa pessoa está de acordo, avançar com a inovação dentro da startup, because everybody rallies behind it and we just go. Okay? Depois tens inconvenientes, que é dentro de uma big corporate world, resources are not infinite, but there's a lot of resources. Mas numa startup estás a balancear um bocadinho os recursos que tu precisas para a inovação com aquilo que tu precisas for the day-to-day business. Mas acho que o mantra que me saiu da parte de startup é move fast. Like, it's better to move fast than to just keep idling and trying to figure out the perfect thing. So it's better to have something that's 80% there and try it. And if you fail, or you learn from the failure, you adapt the failure, than trying to get 100% perfect and you don't get anywhere. Entrando agora na outra dimensão, como eu lhe chamo, não é? Mas, porque até agora temos falado de inovação a nível de produto, quer dizer, já falaste também tocaste no metaverso, mas como é que, ou seja, quais é que são as grandes diferenças e dificuldades que tu sentiste de passar de inovação de produto para algo que ainda não é perceptível ou entendível pelas pessoas, porque já nem falo de ser algo mais estratosférico, mas não vamos chegar a tanto, mas como é que, ou seja, o que é que tu sentiste com dificuldade, o que é que aprendeste? Então, o metaverso, um dos issues do metaverso é it's a concept, ok? E cada pessoa está a interpretar esse concept de uma forma bastante diferente. O nome metaverso sai de um novel, Snowpiercer, sim, de uma novela, de um livro, obrigado. E a ideia geral é vives, ou seja, o conceito mais ou menos que estás a falar é que vais poder substituir através de computadores aquilo que estás a ver na realidade, ou seja, vais estar imerso num mundo virtual com tudo criado virtualmente, ok? That's like the full-fledged kind of VR parte do metaverso. Mas também o problema disso é nem tudo está encaminhado para aí, ou seja, a grande aposta, tanto Meta como Apple, como Microsoft, também está a fazer algumas coisas nesse caminho, é the next computing platform. Porquê? Porque tinhas, na época passada, quando começaram com os desktops, Microsoft was a big winner, they own the platform, ok? Na parte mobile, tanto Android como Google e Apple are the winners, so they own the platform. E o que acontece? As outras tech companies estão pendentes deles para poder fazer o seu negócio. Agora, por exemplo, tens a Apple que está a fazer um fee de 30% aos app developers, ok? E isso, ou they did changes to privacy or something like that. Dentro do modelo de negócio de Facebook, isso tem grandes implicações. E, aliás, viste implicações de certas decisões na Apple no share price do Facebook. Então, the assumption is que metaverso ou a plataforma metaverso vai ser the next computing platform. O que é que quer dizer com isso? Agora mesmo, o teu form factor é o smartphone, agora mesmo, ok? E é o default que toda a gente usa. E sabemos, mais ou menos, cada 10 em 10 anos, e vai ser mais rápido que isso provavelmente, há qualquer nova tecnologia que surge que vai ser the next wave of what every consumer will use. Hoje em dia, os teus goggles de VR são bastante clunky, ou seja, tens um óculos do Meta ou tens o Apple Vision Pro. Mas ainda são grandes, pesados, são grandes, pesados, é uma coisa assim. Não vais estar sentado no teu sofá com a tua família, com aquilo on e tentar comunicar com eles. Mas a Facebook lançou uma coisa que chama-se Ray-Ban Stories, e agora já vai na versão 2. Basicamente são os óculos de sol, ou óculos de ver, que têm baterias, touch panel, 2 altavozes, 2 câmaras, microfones. E se tu vês, são os óculos Ray-Ban Wayfarer, ou seja, aqueles óculos design intelligent Ray-Ban e tal, e não pesam mais do que tipo 1 gramas, tipo 5, 10 grams more, com os óculos Ray-Ban normais, ok? O que é que acontece? A partir desse momento já consigo usar aquilo always na minha cara, não tenho nenhum problema a andar com aquilo. E aliás, tu terias a falar comigo, são os óculos de sol, não é uma coisa que alguém esteja a olhar para ti como aqueles do Snapchat, são tipo gimmicky and say why do you have that on your face. Agora, então, the future of this. Facebook tem óculos, Oculus, que são full VR, e Facebook tem estes Ray-Ban Stories. Eventually, they're able to miniaturize the hardware
to become one and merge them. Então imagina, eu agora teria contigo com os meus óculos de sol, e os meus óculos de sol têm um ecrã no cristal, na lente, onde está-me a dizer informação importante. Por exemplo, olha, Charles, tens uma reunião de 10 minutos e tens de andar de volta, não vais chegar assim que vais chegar. Ou, Rita, está-te a fazer esta pergunta, de tua história, automaticamente estaria adaptando-se aí. Então tens um merge tanto do hardware, que é uma parte que tu não te importa usar, que agora aqui está a acontecer com o telefone, tipo o smartphone, it was just that everybody could use it. It was practical, it was like the Swiss Army knife, podias levar para qualquer sítio. Se tentares fazer antigamente, sei lá, tecnologias mais intrusivas, you wouldn't use them. So the idea is to have something that people can use every day, misturado com AIs que vão te ajudar para fazer o controle desse aparelho. And that's why AI is coming into the kind of the picture of everybody. Mas então porquê que o metaverso, ou que gostava de saber a tua opinião, ainda não está, se calhar, no ponto em que se gostaria que se estivesse? Because of the hardware. Ou seja, o metaverso hoje em dia precisa de um óculos ou precisa de um Apple Vision, não é para toda a gente. Ou seja, não vais estar a usar todo o dia os teus óculos, Oculus na cabeça. Mais ou menos consegues usar 1 hora, 2 horas, depois já é pesado, não queres estar com aquilo. A partir do momento que tens o platform of hardware that allows you to use it all the time, e aí vai qual é que é a definição do metaverso, porque se o metaverso é fully immersion VR only, então estás a voltar aos óculos e Apple, and it might not be like something that everybody wants. Mas estás a falar desta plataforma de uns óculos that replaces your iPhone or does something different than your smartphone, então já é uma coisa que toda a gente pode usar, então já pode estar nesse metaverso, porque pegando um bocadinho, a maneira que o metaverso podes ver de uma forma é, you have your physical world, que é aquilo que a gente está a fazer agora mesmo, andando por Madrid, tens AR, Augmented Reality, que é quando tens o teu mundo físico overlaid com certas coisas, e aí vejo aquela tecnologia, por exemplo, que há em certos carros, onde tu estás a ver e tens coisas. Exatamente. Então imagina que uns óculos estão a fazer isso, e eu agora estou a andar contigo e vejo sobre este chão de Madrid uns arrows a dizerem o mapa de onde a gente tem que caminhar. Isso seria Augmented Reality. Isso também é metaverso, ou seja, isso é uma parte do metaverso. E depois tens Virtual Reality, que é o tal imersivo, tipo à la Minecraft, à la Roblox, etc. Eu acho que vai ser um hybrid, ou seja, o AR é uma coisa que qualquer consumidor consegue usar, enquanto VR já é um bocadinho mais imersivo e um bocadinho mais intrusivo. Sim, e acho que resumindo, o software foi desenvolvido muito rapidamente, também se calhar pela facilidade de tecnologia, enquanto que o hardware ainda não acompanhou. Portanto, enquanto não tivermos as duas no mesmo ponto, não vamos conseguir ter o metaverso a funcionar como gostaríamos. Sim, e também certos shortcuts que algumas empresas fizeram. Por exemplo, o Meta basicamente apanhou uma versão do Android, do operating system do Android, e adaptou para os seus Oculus. But it's not consumer first. E aí é onde o Apple is not the first one to arrive. When they do arrive, they do something. Então o interface da Apple, também aquilo que eles fizeram com os smartphones, it's like so easy to use. Por isso a minha solução não é só o hardware, mas o software também tem que acompanhar a experiência para que a pessoa consiga usar esse tipo de produto, porque vai ser complicado, ou seja, tu controlares the next platform ou com as tuas mãos, porque já existem uns protótipos de um relógio, por exemplo, que é capaz de sentir aquilo que a tua mão está a fazer. Por isso eu conseguia estar aqui a andar contigo e fazia o gesto de pinchar, gesto de pinça, ou mudar os meus dedos, e isso estaria transmitindo ao computador aquilo que eu queria fazer. Que é ou ter mais informação, ou mudar qualquer coisa, ou escrever até com sign language, conseguias fazer. Então, whatever interface that will be, tem que ser bastante fácil para o consumidor. Bem, poder escrever com linguagem gestual, isso Sim. É claramente o futuro. Isso já existe. Ou seja, isso, por exemplo, já existe. Outra vez, para mim, é um bocadinho o iPhone. As tecnologias kind of existem, é só quem é que é a pessoa que consegue pôr isso dentro de um package, seja um package que as pessoas querem usar every single day, e que faça um consumer interface que seja tão fácil de usar, tipo um iPad. Tu, um miudinho de 3 anos, é capaz de usar um iPad, porque Sim. É tão fácil de usar. Sim. A Dyson que é um exemplo de inovação, ainda mais estando em mercados tão maduros e clássicos, onde pensávamos que já não havia espaço Sim. Para essa inovação. Quais é que são os fatores decisivos pela parte da marca para se impor como challenger numa categoria com grandes nomes históricos tão instalados? The technology and the design, but the design comes from the technology. Aliás, 2 exemplos. Um é cord free, ou seja, vacuum, o Dyson típico, ok?
Dyson foi a primeira marca que chegou e disse adeus ao saco. Okay? Ninguém tinha nem sequer pensado nisso, ok? E fizeram uma junção de uma tecnologia que era aqueles ciclones, há uns ciclones que tens normalmente em sítios de cortar madeira ou em wheat, where you have wheat and all that, que são ciclones, tens um ar, trigo, obrigado, tens pó no ar e tens a extrair o pó, então tem um ciclone gigante que até sai da fábrica, que vês, e o Sir James Dyson viu aquilo e disse, why don't you put this in a vacuum cleaner? Ok? E daí saiu tipo a inovação. Então, primeiro tirou o saco e com isso, e depois pensou como é que eu consigo tirar o cabo, da cable, power cable. Então começou a parte dos inalámbricos que temos agora, baterias, which are actually better than your plugged in. E porquê que são melhor, ou seja, Power of suction. Tens, a primeira coisa é power of suction, que é superior a um corded. Ou seja, um poder de sucção. Exatamente. E depois da bateria, a autonomia e a ligeireza que tu tens. Consegues aspirar com aquilo de qualquer lado durante muito tempo. Então não precisas ter aquilo plugged in at all. So they're superior. E há uma expressão que é only a Dyson works like a Dyson. E falamos internamente de if we demo, we win. Porque qualquer consumidor que tenta, it's converted. Não é? E a outra categoria é beauty. Beauty, eu estava na Brown, na Procter, e aliás, eu estava na Front End Innovation de Hair Care. E lembro-me de fazer um brief de we have to do something disruptive in this market or else we're not going to win. Porquê? Todos os secadores, o primeiro secador foi inventado em 1916, acho eu, se a memória não me falha. E se olhares, há uma imagem no Google, um secador verde, onde tens a tua boca de sair do ar, tens um motor antes da boca e depois tens onde tu seguras, o manete, não sei. Bem, olha, agora estamos os dois, desde 1916, ou quando foi que foi inventado esse secador, até agora, 2016, acho que foi o lançamento do Supersonic, basically the form factor never changed. Até chegar a Dyson, com a expertise que eles têm de motores e de fluxo de ar, e meteram o motor no cabo. Ou seja, the engine is actually inside the cable. E usaram o effect para fazer aquele túnel de vento, tipo os nossos purifiers. Isso foi uma revolução. O mesmo efeito do purificador do ar. Mas o purificador do ar é antes do secador. Sim. E foi daí um pouco também, quer dizer, imagino, que a expertise da ar. Sim. Exatamente. Ou seja, basicamente começaram com um vacuum cleaners, essa expertise da ar permitiu-os fazer a parte de purificação e a parte de fans, e depois isso também permitiu-os agora começar na parte de beauty care. Foi a tecnologia que começou toda essa revolução to change the markets que estavam estagnados há não sei quanto tempo. E isso again começou com a engenharia. Desculpa? Começou com a engenharia. Ou seja, foram engenheiros a pensar how can we do something different, how can we change, what are the problems that this have. E um dos problemas dos secadores, aliás, é o peso. Normalmente o peso está, por causa do motor, está lá em cima. Estou a fazer assim os gestos que ninguém vai ver neste podcast. Mas é exatamente como o motor está lá em cima, o peso está lá em cima. Então, a tua forma de usar, you always have like a weight hanging from your arm. Por isso, faz bastante difícil. Está a cair e acabas por... E depois outra coisa, tens limitações de potência desse tipo de motor, enquanto que o motor Dyson tem uma potência mais alta para o pequeno espaço que ele tem. Eu ainda não tenho um secador Dyson, eu até estava à espera que houvesse um demo. Da próxima vez, em vez de fazer quilómetros, precisas de um sítio com um plug, porque ainda não temos o secador with batteries. Foi exatamente, foi o facto de termos feito temos feito walking meeting e não sit-down meeting. Que da próxima vez um salon meeting. Exatamente. Tens alguém a fazer o teu cabelo enquanto... Não, mas por acaso, ontem, falar com uma amiga minha, pronto, a comentar que vinha fazer o walking contigo hoje, e a primeira coisa que ela me disse, também tem muito cabelo como eu, e foi o facto de não... que adora os vossos secadores por facto de não chegar ao final e não ter dores nas mãos, nem nos braços. Porque ela estava mesmo a ficar com esse problema. Não, mas se ela adora isso, tens de... acabámos de lançar agora mesmo um produto chamado Air Straight, que basicamente é uma... como é que diz em português? Uma plancha de pelo. A straightener, hair straightener. É uma placa para esticar o cabelo. Really? Acho que sim. Acho que não. Anyway, normalmente aquilo que tens nessa inovação, tens duas placas de metal, certo, que aquecem up to 200 degrees, ok?
O problema que isso tem para o teu cabelo e a nível de damage é como se metes uma gota de água dentro de azeite a ferver, o que acontece à água? Salpica. Explode, basicamente, ok? Então, o teu cabelo, quando está molhado, está cheio de água dentro. Então, se passas uma coisa de 200 graus, essa água explode e explode o cabelo desde dentro. Sim, vais quebrando o cabelo. Então, aquilo que inventou a Dyson com Air Straight é, em vez de ser placas quentes, é ar. Então, tem um formato de um straightener, mas em vez de ter placas, o ar flows down at a 45 degree angle através das pinças. Então, seca e alisa o teu cabelo ao mesmo tempo. Certo. Without any damage. E só voltando um pouco ao processo de inovação dentro da marca da Dyson, ou seja, Sim. quanto tempo é que leva desde cá a ideia até nós vemos cá fora, ou seja... Aqui não estou como pessoa oficial Dyson, então segredos dentro da Dyson não posso revelar, mas depende on the product, mas certos produtos levam muito tempo, ou seja, desde o robô, is a good example, desde o primeiro robô que a gente lançou até o robô que a gente acaba de lançar, foram mais ou menos 25 anos de investigação. Charles, nós podemos ficar aqui à conversa o resto da manhã, mas sei que tens uma reunião, portanto vamos chegando ao final e nós terminamos sempre com as nossas duas perguntas habituais. Ok. Porque o marketeer não pode nunca ser indiferente ao que se passa à sua volta. Então, no Departamento de Marketing, nós criámos uma iniciativa de sustentabilidade chamada Zero Indiferença. Vamos converter estes que foram quase 3 km, vamos arredondar para cima, num donativo para apoiar uma causa em teu nome. Ok. Quem gostarias de apoiar? Quando eu estava no Meta, sou muito fã de STEM Learning, Science, Technology, e uma das coisas que eu fazia, e até está no YouTube, é The Coding Dad. Começou quando estava em lockdown, e então eu estava a ensinar os meus miúdos com 3 anos, 4 anos, a fazer coding no iPad. E eles aprendiam tipo coisas com figuras, chama-se Scratch Junior. E os meus colegas disseram, eu quero que os meus filhos também façam isso, então comecei a fazer uns lives dentro do Facebook, e depois eles disseram, a nossa família também quer, então comecei a fazer isso no YouTube. E depois, dentro do Meta também, levei isso a Underprivileged Schools, escolas... Obrigado. Quando estava em Londres, e fomos a bastantes escolas a tentar criar aquela skill set para pessoas que normalmente não teriam acesso a coding. Exatamente. Por isso, a minha petição seria, em Portugal, fazer uma doação a uma fundação que faça STEM Learning ou STEM Learning for Underprivileged Schools, que eu não conheço em Portugal, mas suspeito que a gente possa encontrar juntos. Vamos, exatamente. Vamos procurar e assim o faremos. E agora, outra pergunta, e esta sem rede, que não te avisei, com quem é que tu gostarias de fazer uma walking meeting? Nacional ou internacional? Ainda vivo ou já não? Com quem é que tu gostarias de caminhar uns quilómetros e ter uma conversa tão boa como a nossa? Infelizmente já não está vivo, but it would be Edward Land. Então Edward Land é a pessoa que inventou Polaroid. Então, quando hoje em dia falamos um bocadinho de inovação e tecnologia and doing things differently, temos meios que não existiam antigamente. Ou seja, agora mesmo, se eu quiser fazer um produto, é fácil. Ou seja, há empresas that they do turnkey solutions. Tu fazes um brief de inovação, chegas a essa empresa e eles dizem, não só eu faço o desenho e o conceito de engenharia disto, I will manufacture it for you. Tens toda a capabilidade de manufacturing da China. Na época de Polaroid, it wasn't that easy, ok? Então ele teve esta ideia maluca de uma fotografia que posso revelar e não só criou essa empresa do nada, mas também o design dessa empresa, ou seja, eu collect a couple of Polaroid cameras, o Land, que é aquela flat camera que abre-se e coisas assim, é absolutamente espetacular, por isso eu gostava de ter uma walking meeting com ele. Interessante. Bem, e assim, olha, terminamos. Obrigada por estes, é um prazer. Por estes minutos, Obrigado, quase uma hora aqui à conversa. Vai chegar a horas. Também, Exato. importantes passos. E até uma próxima. Obrigada. Nada, tchau Rita. Tchau. Terminamos assim o 23º episódio do podcast Walking Meeting, hoje com o Charles Knoblish a falar de inovação. Obrigada a quem esteve desse lado. Esperamos sinceramente que nos tenha ouvido de ténis calçados e a caminhar connosco. Todos os meses temos um novo convidado. Obrigada e até ao próximo episódio.
Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.